Bom, olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Corecon São Paulo. A live de hoje é uma iniciativa da nossa Comissão de Educação e a gente vai falar sobre a nova e a velha economia. Por que elas são diferentes, quais são as diferenças, os conflitos. E quem vai falar sobre esse tema com a gente são dois professores. O Antônio Fernando Alves é professor e é nosso conselheiro aqui do Corecon São Paulo. E o William Retamiro é economista também, professor, e ele é nosso delegado na região ali de Jacareí, do Vale do Paraíba. Então são duas pessoas que entendem muito do assunto. E eu vou ler um trechinho aqui da divulgação que a gente fez sobre esse assunto. Então, os conflitos de ideias entre a nova e a velha economia surgem, especialmente em relação a questões regulatórias, inovação e o impacto na geração de emprego. Na velha economia, os modelos de negócios, por exemplo, são mais tradicionais, com organizações mais rígidas e decisões mais centralizadas. Já na nova economia, ela é caracterizada por seus modelos de negócios baseados em tecnologia, startups, comércio eletrônico, mídia digital e serviços online. Essa é apenas uma parte do nosso assunto de hoje. Eu quero começar pedindo para o Pedro Afonso, que é o presidente do Corecon, dar boas-vindas aqui para todo mundo. Por favor, Pedro. Então, obrigado, Denise. Agradeço ao conselheiro Antônio Fernando, ao delegado William Retamiro, pela disponibilidade da sua presença, do seu conhecimento, da vontade de transmitir a outros aquilo que sabem pela teoria e pela prática. Alguém como eu, que já com 62 anos já trabalha há 55, sabe qual foi a mudança significativa na economia, como é que eram as relações há anos atrás. Naturalmente, quem é pesquisador, como são os dois professores que hoje estão à frente desta live, vai ter mais elementos do que eu. Mas, de fato, a gente precisa entrar nesse ritmo da nova economia. Precisa entender a nova economia, embora saiba muito bem que há resquícios da antiga. E isso é que eu espero que os professores, conselheiro, delegado, vão trazer para todos. E saúdo, em especial, aqueles que são alunos de economia, porque um dos focos desta live é justamente aqueles estudantes de economia que estão no caminho da sua formação e que são o futuro da nossa entidade, da nossa profissão. Bem-vindos a vocês todos. Se nunca participaram, o Corecon está aberto para vocês. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Eu quero citar aqui também Salete, que é da área de educação e também é conselheira do Corecon São Paulo. Salete, bem-vinda. Carlos Cordeiro, que também está entrando aqui, nosso conselheiro. Oi, Carlos. Então, vamos lá. William, você já vai compartilhar? Então, tá bom. A gente começa com o William Retamiro, delegado do Corecon São Paulo. Professor, bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado, presidente Pedro Afonso e professor Antônio Fernando por ter me convidado para poder bater um papo sobre esse assunto aqui. Eu vou compartilhar a tela, daí o professor Fernando é que vai jogar a bola para a gente poder tentar marcar gol. Vamos lá. Bom, muito boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Como o nosso presidente, Pedro Afonso, nos disse, esse é um espaço da Comissão de Educação, é uma comissão pensada para os estudantes. Você aí, estudante, saiba que a partir dessa nova gestão, com Pedro Afonso, com nós no Conselho, né, tanto os conselheiros como os delegados, estamos dispostos aí a aproximar e trazer temas que sejam aderentes aí à profissão de economia e à formação dos economistas, né? Nós preparamos aqui um bate-papo muito rápido, né, nessas 45 minutos, nesses 30 minutos, alguma coisa para incitar o pensamento, para convergir, divergir sobre algumas questões, que eu acho que são muito importantes. Então, William, pode colocar aí. Né? Pois não? Não, eu só vou pedir aqui que ainda não estou habilitado para poder acessar, poder Denise, compartilhar.
nós preparamos aí alguns slides somente para organizar o pensamento, mas antes dos slides, né, como que surgiu essa discussão da velha e nova economia? Acho que é importante a gente dizer que aquilo que o Pedro disse, né? Nada é tão velho que não seja presente, e não há nada tão novo que não seja tão passado. O que eu estou querendo dizer? As duas coisas estão conjuntas, né? Uma nasce da outra. É importante dizer que quando a gente olha a velha economia, a gente está olhando ali aquilo que o slide bem diz, né? A questão da ortodoxia. Quando a gente está olhando uma nova economia, a gente está olhando para o heterodoxo, né? Aquilo que é novo, né? A ortodoxia na economia, nos economistas clássicos, nos neoclássicos, né? Diziam que o mundo funcionava numa estabilidade, né? Que a economia era algo estável, né? Os modelos liberais, aquilo que a gente estuda, né? A sociedade se organiza pela oferta e demanda, a grande questão da teoria econômica, né? E nós podemos dizer que os desafios que nós estamos vivendo atualmente nos pedem uma série de reflexões e desafios. É isso que o Coracon se dispõe, a repensar a própria economia. E aí a gente traz para instigar nosso pensamento da mitologia dois personagens da mitologia grega. O Cronos, que está aí, né, que é o senhor do tempo, e o Kairos, que é também o senhor do tempo. Veja, os dois dialogam com o tempo, mas um é aquele que é visto como o tradicional, o tempo passado, né? E o Kairos é o tempo vivido, é o tempo do presente, é o tempo oportuno. Nós trouxemos a questão do tempo porque falar de uma economia velha ou falar de uma economia nova sempre remete a nós pensarmos, e nós economistas, somos tão novos que não podemos pensar com os clássicos, ou somos tão velhos que não podemos pensar com os novos, né? Então, nós podemos pensar que a economia tem esses dois mundos do olhar, né? Essa visão sobre aquilo que o passado trouxe e aquilo que o futuro nos apresenta. Então, é muito importante, né, vocês, jovens economistas, nós, economistas, sempre pensarmos aprendermos com os clássicos, trazermos o que eles nos ensinaram, né, e olhar para o futuro numa disrupção. O que essa palavra nos remete? Né? A inovação, aquilo que a gente pode redesenhar. E a economia nos remete a isso, né? É um desafio constante. Pensar a sociedade, pensar os modelos de negócio, pensar essa discussão é pensar o novo. Então, essa é uma discussão aí que a gente gostaria de instigar vocês. William, tem alguma contribuição nesse sentido? William está funcionando como nosso moderador nessa discussão, William. Vamos lá. Obrigado, Fernando. Não, acho que é bem isso mesmo, né? O professor, né, Pedro Afonso, presidente, colocou, né, os resquícios da chamada velha economia, a qual foi importante também para a gente poder discutir, para a gente poder colocar. A gente tem essa discussão, como fala aqui de Kairos, o tempo oportuno, o Deus do tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno que a gente está vivendo? O que nós temos de oportunidade agora? Que nova economia a gente pode discutir? Obviamente, os clássicos da economia, né, como a gente aprende ali, Adam Smith, Ricardo, Marx, né, a gente já pode averiguar, mas agora imagine o quanto, né, digamos assim, Keynes, né, foi heterodoxo, foi disruptivo ao propor um modelo totalmente diferente daquilo que a economia clássica tinha ali nos anos de 1929, 30, decorrente do crash da Bolsa de Nova York, né? Para a época, ele foi bastante disruptivo, foi bastante heterodoxo. Hoje a gente analisa já a questão da política keynesiana, da ideia keynesiana monetária, com uma forma já um pouco passada. A gente está discutindo uma inovação tecnológica que nos leva, né? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora é uma clareza disso, né? Imagine a gente tentar organizar um bate-papo, acertar a agenda de todo mundo. Não, nós estamos com uma velocidade da informação muito grande e isso tem um impacto econômico,
né? E a gente vai falar um pouquinho das novas economias, algo mais, mas assim, só para poder ter essa ideia, né? A questão do tempo, né? O saber anterior é fundamental, é importante para a gente poder ter uma evolução. E esse saber anterior, né, dos mais experientes, das pessoas, professores e tudo mais, nos leva a ter uma perspectiva futura de forma mais inovadora, digamos assim. É isso que a gente tentou provocar, né? O tempo inteiro, né? Quando nós somos estudantes, a gente é sempre muito, digamos assim, ansioso, se podemos dizer assim, daquilo que a economia pode acrescentar. Mas nós não esquecemos, né? Não podemos esquecer que alguns ensinamentos, mesmo os liberais, aí os liberais clássicos, né? Em que o mercado é a melhor saída, ou mesmo a discussão que sustentava a década, o século XIX, o equilíbrio fiscal. Essas discussões sempre perpassavam o pensamento econômico mais tradicional. Com a mudança, como o William colocou, né, o Keynes, por exemplo, ele foi altamente disruptivo no século XIX, né, ao falar da moeda, ao trazer a discussão da moeda, ao colocar o papel do Estado, ao fazer um modelo ainda em crescimento econômico para que houvesse desenvolvimento na lógica, né, da demanda efetiva, da renda, ele colocou um modelo altamente disruptivo. Ora, nós estamos falando 100 anos depois, né? Hoje, a modelagem, digamos assim, pensada pelo keynesianismo, pelas ideias monetárias do Keynes, passada pela Escola de Chicago, passada com Milton Friedman, passada com Karl Weick, mesmo os grandes precursores do liberalismo, já entra numa discussão quando a gente pensa que a moeda não é mais neutra, a moeda tem um impacto, a moeda tem uma discussão presente. Olha aí a questão da taxa de juros, né? Colocada numa discussão hoje, propriamente dita, pelo Banco Central, né? Então, nós não podemos achar que a moeda é algo altamente instável, né? Então, por isso que eu penso que a discussão da ortodoxia ela nos presenteia para que nós possamos elaborar os construtos do pensamento para desconstruir para o novo, né? Olha aí a questão inovativa, a questão da competitividade, né? Os clássicos naquele momento, né, tinham uma discussão inovativa muito miúda, muito, digamos assim, muito tímida, se podemos dizer assim, né? Hoje a gente precisa inovar com alguns alicerces. Nós precisamos inovar com renda, nós precisamos inovar com sustentabilidade, nós precisamos inovar com distribuição mais equalitária, humanizada, de uma economia social, solidária, uma economia que trabalha para além das capacidades da oferta e demanda, para além do mercado. Quando a gente coloca isso, é a própria heterodoxia, né? Nós não podemos mais pensar numa economia em cima somente das prerrogativas que fizeram o século passado a grande alavancagem, que é a ciência econômica. Veja, nós temos na mão uma ciência que modela pensamentos, uma ciência que, além de mexer com lucratividade, com distribuição, mas ela também modela modos de vida, pensamentos de consumo, pensamentos de recursos. Então, nós não podemos pensar numa economia que é meramente uma economia utilitarista. Eu trabalho para ter renda para gastar. Não, eu trabalho para ter renda e para vivermos melhor, coletivamente. Eram esses os pressupostos também marxistas. Veja, até o Marx precisa ler com a sua adequação
na sua contemporaneidade, né? Ele tinha elementos, lógico, ele foi muito visionário para o século XVIII, XIX, quando ele faz os pressupostos lá do capital, quando ele celebra o capital, quando ele olha a economia para além do monetário. Mas nós precisamos olhar para essa realidade. São essas, pode passar, William, são um pouco essas críticas que a própria ortodoxia não consegue mais responder. Por exemplo, a questão da desigualdade social. Ora, nós somos um país de um PIB expressivo. Nós somos um mundo que produz uma riqueza, mas nós somos um mundo que produz uma desigualdade social em que muitos não celebram a circulação de bens e serviços. Ora, algo tem errado nesse modelo, algo tem errado nesse princípio econômico. Se nós pensarmos a desigualdade social, nós precisamos encaixar aquilo que mais celebramente, né? Vocês, na teoria econômica, na formação econômica do Brasil, já estudaram, né? O grande economista, né? Que foi a contribuição rica que foi Celso Furtado, ao falar que não há desenvolvimento econômico sem preservar os seus recursos, sem produzir uma tecnologia, sem instigar um modelo cultural que favoreça uma sociedade coletiva. Está aí o desenvolvimento econômico, né? Quando ele lá, em meados da década de 60, recém-chegado da Europa, produzindo a sua tese na formação econômica do Brasil na Universidade de Sorbonne, ele constrói o pensamento da formação econômica do Brasil pensando a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento no Nordeste. Por quê? Para romper com aquele anacronismo liberal clássico que a ortodoxia, já na década de 50 e 60, não conseguia responder. Essa é um grande desafio para nós, pessoal, economistas, para você, estudante, para eu que estou em sala de aula, para o William, para o Pedro Afonso, que está à frente de uma entidade de economista, para a professora Salete, que é coordenadora de curso, para tantos outros economistas aqui. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio enquanto modelo de pensamento que desafia a tomar uma decisão diferenciada. Está aí a sustentabilidade, né? Nós estamos colocando questões, olha a contemporaneidade, rediscutindo o marco temporal, rediscutindo a questão climática, rediscutindo a Amazônia, os créditos de carbono, né? A discussão entrando no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável do Milênio pela ONU. Não podemos mais pensar numa economia que somente arranca os seus recursos, produz produto e devolve para a sociedade uma economia cinzenta, né? Não podemos pensar mais assim. William? Não, seguindo o que você estava falando, eu estava pensando aqui, para poder trazer para os nossos dias atuais, só poder ter uma ideia do arcabouço mais técnico, digamos assim, né, como está aí na tela, aí, os princípios da ortodoxia, né? Eles colocam, né, que o mercado é a melhor forma de alocação de recursos, né, que a importância de um equilíbrio fiscal. A gente tem a discussão contemporânea aí agora de modelos de gestão pública, política monetárias distintas, aliás, né, em relação ao período ministro Paulo Guedes e atual ministro Haddad, vamos pensar assim, a neutralidade monetária, né, priorizar a estabilidade de preço e a competitividade. E as críticas à ortodoxia perpassam por essa discussão da desigualdade social, como forma de como o mercado pode trabalhar isso, né? Trazendo para os nossos dias atuais, eu vou lembrar aqui de uma entrevista que o economista, o criador do Plano Real, né, o Lara Rezende, André Lara Rezende, comenta, né, sobre a teoria monetária moderna, né, de que é o inverso da ortodoxia, né? De que muitas vezes a elevação da oferta monetária ajuda a reduzir, inclusive, a inflação, por intermédio da elevação da oferta de bens e serviços, que cria maior competitividade, ou seja, usando uma política monetária expansionista, com as práticas de um mercado, digamos assim, liberal, principalmente um mercado atomizado, né? Que são ali o mercado
das micro e pequenas empresas, de fácil entrada e saída, né, no mercado, para poder desenvolver isso e discutir. Então, a partir desse processo, não se pensa mais, digamos assim, em gerar a poupança e ter uma economia mais restritiva para segurar o processo inflacionário. Tanto que as críticas, né, que se tem atualmente ao Banco Central, há pessoas que defendem, há pessoas contrárias, né, à política atual, é de que não se pode pensar a questão da taxa de juros somente com foco na inflação, mas tem que pensar todo o arcabouço, o nível de emprego, né, a participação econômica, o investimento, né, ali na fórmula do PIB, digamos assim, né, da demanda agregada, tem a letra aí que é investimento das empresas, principalmente se as empresas não estão tranquilas, elas preferem aplicar nesse processo para poder desenvolver. Então, nós temos essa discussão da ortodoxia, que tem mais uma questão conservadora no sentido da gestão, e a heterodoxia, que um dos modelos que se coloca, um dos pensamentos que se coloca, é justamente essa teoria monetária moderna, que é justamente a contraposição, com o objetivo de fazer toda essa questão do desenvolvimento, da desigualdade social, desenvolvimento econômico, e, ultimamente, tem sido muito forte a questão da sustentabilidade ambiental como um fato preponderante, né? Como a gente vê, tem muitos países que participam, que estão de olho no processo, na questão da Amazônia e de outras questões de sustentabilidade, com foco na estabilidade econômica também do processo, né? Muito bem. Quer falar isso aí, Antônio? Eu acho que eu acredito, né, que o que o William coloca, pessoal, o que a gente tem debatido, a gente debate também entre nós, né? Nós, economistas, conversamos muito e às vezes as conversas são bem acaloradas também, né? Os conceitos, né, William? Os conceitos básicos da heterodoxia, né, passa por N pilares, né? A gente trouxe aqui, listou aqui alguns que vão rediscutindo, né, a forma como aquele funcionamento da sociedade de 1920, 30, 40 e 50 estava naquele momento, né? Então, nós precisamos entender, né? Por exemplo, a questão do papel do Estado, né? O William bem trouxe essa discussão do André Lara Rezende, né? Não esquecer que ele foi o pai do plano real, né? E no governo Fernando Henrique Cardoso, para quem estudou economia brasileira, para quem estudou formação econômica, teve um grande modelo em que se privatizou o Estado. Então, veja, naquele momento, o Brasil passava por uma chamada onda neoliberal, onde o Estado deveria ser minimizado. E os economistas daquela época, e no qual o André Lara Rezende estava, acreditou nisso. Hoje ele já pensa de uma forma menos agressiva nesse sentido. Já vista o que o William bem colocou na questão da oferta da moeda, né? A questão do papel do Estado. O papel do Estado é preponderante. Não vamos discutir aqui o papel do Estado, que não é uma questão clara, mas, por exemplo, o papel do Estado, quando a gente discute, por exemplo, a pandemia. Se nós não tivéssemos o papel do Estado em todo o mundo, né, o que teria sido de nós? É uma questão para se pensar, né? O que teria sido o papel do Estado se, né, no momento dos lockdown, do recrudescimento da economia, a falta de processos produtivos, né? É o keynesianismo como forma, né? Isso porque o Keynes aqui, né, como papel heterodoxo, mesmo assim ele tem um pezinho lá no liberalismo, né? Não esqueça que o Keynes tem um pezinho lá no liberalismo, né? Ele não vai discutir os meios de produção. O meio de produção é do capital privado, né? Mas ele está olhando quando ele pensa o papel do Estado. A outra questão é o próprio institucionalismo, né? A questão da economia institucional, uma discussão que nós temos que fazer com maior ênfase é a discussão da economia institucional, né? A importância das normas institucionais, não enquanto norma, não esqueçam, né? A gente não pode esquecer, bom economista não pode esquecer, economia é uma ciência normativa também, e se ela é uma ciência normativa, ela tem legados que ela precisa desafiar, ela precisa
olhar para o futuro sem perder a realidade. Essa questão do institucionalismo. O próprio desenvolvimentismo, né? Nós não podemos pensar as teorias do desenvolvimento, todos os teóricos do desenvolvimento, sem pensarmos que desenvolvimento é diferente de crescimento. Ora, gente, se é diferente de crescimento, onde está o nosso desenvolvimento, a nossa qualidade de vida, nossos IDHs, nossos índices de felicidade, nossos outros indicadores que não são clássicos, que não são mensuráveis somente pela riqueza, são uma forma de riqueza, índice de felicidade, IDH e outros, né? Então, nós precisamos pensar que os novos indicadores apontam para uma heterodoxia que antes, no passado, ninguém pensava em índice de felicidade. Investimento vai para onde? Onde as empresas pagam bem, onde os recursos são aplicados. E, por último, e propositalmente, eu gostaria de enfatizar essa discussão do próprio marxismo, né? O marxismo, pelos clássicos ou pela economia tradicional, foi muito combativa quando ele estudou o próprio conflito das classes, né? Nós não podemos pensar que o marxismo é algo de esquerda, de algo somente de um modelo de pensamento contra o capital, né? O marxismo ele traz uma discussão que é fundamental. Pensar a evolução do ser é uma ontologia do capitalismo, né? Então, o marxismo é uma discussão ontológica de um ser que vive em evolução, com todas as suas forças econômicas, sociais e culturais. Por isso, o marxismo precisa ser melhor pensado. Daí os desdobramentos, mercadoria, em fetiche da mercadoria, ou em próprio esgotamento do próprio modelo, que muitas vezes, em alguns momentos da história, ele já se fez presente e ele se renova, né? E hoje nós temos aí algumas saídas da própria heterodoxia, né? Então, nós temos que pensar que algumas escolas, algumas linhas já passaram pela heterodoxia do pensamento, né? A própria escola austríaca, né? Nós não podemos pensar o papel que desenvolve a escola austríaca, né? O papel dessa atitude empreendedora que favorece o nascimento de um ser potencial. Não estamos falando aqui de uma precarização do trabalho. Vamos tomar cuidado com isso, porque hoje a gente tem um outro movimento aí do capitalismo, com a discussão aí do Uber, dos iFood. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas é uma escola que pensa uma atitude de um ser que empreende, que vai além de uma autogestão. A heterodoxia discute uma autogestão. Isso está presente num pensamento de um ser que toma para si o futuro da sua sociedade. Está aí os legados que a autogestão nos deixou enquanto economia solidária, por exemplo, né, que é um movimento forte. A própria teoria da regulação, né? Então, nós podemos pensar que tudo, empresa, trabalhadores, consumidores, ou seja, os agentes, né, precisam pensar como esse mecanismo de fluxo de bens e serviços funciona, né? Nós não podemos mais pensar no consumo irresponsável, né, nessa questão consumista. Nós precisamos pensar num consumo regulável. Está aí a economia circular, para que não nos deixa ficar de fora dessa discussão. E, obviamente, né, os argumentos que a própria teoria da dependência nos coloca, né? Essa discussão da própria dependência tecnológica que o Celso Furtado já trazia dos países periféricos, países centrais. Nós estamos aí tentando formar blocos, os BRICS, né? A própria América Latina, a Europa e outros países, né? Nós precisamos entender que nós temos que ter uma economia pujante,
senão nós vamos ficar para trás. E isso só o pensamento novo vai dar. Só o pensamento inovador vai poder reforçar vocês nessa profissão que vocês abraçaram, né? Economista pensa de maneira diferente. Não pode pensar com o mesmo, pessoal, né? Então, eu acredito que essas questões são muito importantes para a gente amarrar, né? E nos desafiar naquilo que a gente se compromete enquanto economistas, né? William, vou deixar as divergências um pouquinho para você, né? E eu vou colocar outras, talvez. Não, perfeito, perfeito. Não, essa discussão da ortodoxia e heterodoxia, eu acho que a gente está vivendo, né? Os novos economistas e os novos economistas que chegarão aí no mercado em breve, né? Que estarão, eu acho que a gente está num momento bem claro, digamos assim, dessa discussão do que é velho e do que é novo, porque daqui a algum tempo, o que a gente está debatendo hoje vai ser velho, né? E que seja velho e que seja desconsiderado que precisa inovar. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, das criptomoedas, né? Nós estamos vivendo um momento no qual a questão da inteligência artificial, só para vocês terem uma ideia, tá? Não é pecado nenhum usar. Essa apresentação de slide foi feita eu só coloquei os temas, a inteligência artificial que fez para mim. O que eu levaria 1 hora fazendo foi feito em 1 minuto, aproximadamente. Ou seja, é a gente discutir o uso do conhecimento, porque se eu não coloco as informações corretas no software, né, e eu não sei o que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo estudar, eu não consigo desenvolver, não adianta de nada a ferramenta, né? O capital intelectual do economista é discutir justamente essa amplitude das questões das mudanças e do que há de ser novo, né? A questão das divergências, né, do papel do Estado. Onde se coloca no modelo clássico que o Estado tem que participar somente de áreas muito específicas, como justiça, como educação, alguma coisa assim. E a gente vê que a própria participação, a própria teoria keynesiana da participação do Estado como um indutor do processo econômico é forte. Se nós vamos pegar, tem um livro de um professor, e me perdoem se alguém falar coreano e eu repronunciei errado, eu acho que é Ha-Joon Chang, o nome dele, salvo engano é professor de Cambridge, né? Ele escreveu um livro chamado Chutando a Escada. E ele comenta nesse livro como os países hoje considerados desenvolvidos, eles chegaram a esse ponto. E quando a gente analisa, foi justamente a participação do Estado nas atividades econômicas, incentivando a expansão de suas empresas, muitas vezes, para poder discutir. Nós temos um modelo claro hoje, como a China, por exemplo, de como a participação do governo chinês faz essa expansão. A China ela não entra em guerra, ela compra patrimônio, né? Então, é isso que ela vai desenvolvendo e vai crescendo, né? Então, a gente vê essa discussão da participação do Estado, né? De como era antes e como é agora. E a ortodoxia econômica, ela acredita que o crescimento econômico se dá pelo livre mercado, em algumas situações, mas muitas vezes nós vivemos um processo da participação do Estado. Eu não vou lembrar exatamente qual o período, qual o ano, mas só para a gente poder ter uma ideia, quando a taxa de juros, para então, só me engano, acho que era 2007, 2008, quando a taxa de juros era, para a época, considerada a menor, só me engano, acho que estava em torno de 6,5%, 7,5%, né, a taxa básica de juros, a taxa Selic, o que acontece? A taxa de financiamento de automóveis, por exemplo, que é o assunto que está tendo em voga hoje, né, com a nova política, a taxa de juros estava alta para poder se adquirir. Aí, então, o Estado ele veio por intermédio das instituições financeiras públicas, Banco do Brasil e Caixa Econômica principalmente, e jogou a taxa de juros lá no chão, lá embaixo. O que os bancos privados tiveram que fazer? Acompanhar também, senão eles iam perder competitividade. E não se ouve falar de prejuízo no setor financeiro, principalmente, inclusive nos bancos públicos. Ou seja, foi uma ferramenta, uma estratégia de mercado por intermédio do poder do Estado, para poder usar como estratégia de desenvolvimento econômico, ampliando a base monetária, ampliando a oferta monetária no crédito, né? E a política fiscal que se coloca, né? Essa questão da baixa inflação. Agora, somente a inflação, ou nós temos que ter um olhar para as outras coisas? E alguns já discutem até mesmo aquilo que, como bem colocou o professor Fernando colocou, que um dos pais do Plano Real, o Lara Rezende, que nós já comentamos aqui, ele já tem uma perspectiva diferente hoje em dia. Ele até fala, em uma das entrevistas, se não me engano, foi uma entrevista dele no Canal Livre da Band, ele fala, para a época, era aquilo que era o melhor remédio.
Agora nós precisamos mudar o conceito, nós temos que inovar, nós temos que fazer uma heterodoxia em relação ao ano de 94, que foi o Plano Real, né? Então tem toda essa discussão para poder ser colocada. Então a perspectiva da nova economia, ela vai cada vez mais ser atuante, né? Daqui a pouco a gente vai falar, mas já vou adiantar aqui algumas coisinhas aqui, né? Das políticas econômicas, né, baseado em cada abordagem, né? Ou seja, então nós temos como principal diferença para a ortodoxia uma política fiscal austera e redução de gasto público. E já na heterodoxia é incentivo fiscal, expansão de crédito, são os pontos conflitantes nesse sentido para poder fazer a indução da atividade econômica. Isso aqui, pessoal, nós estamos falando nada de novo, não, tá? A gente só estava discutindo conceitual. Um pouquinho mais novo que a gente vai falar daqui a pouco, mas passar para o Fernando aí também falar, que senão eu falo demais. Não, tá excelente. É isso mesmo. O que nós trouxemos aqui para vocês é uma pílula, né, de como essas questões a gente aborda. Porque tem uma parte da economia, né, pessoal, a gente sabe, vocês são estudantes, tem uma parte da filosofia econômica que a gente não gosta, mas é a parte, como o William colocou, né, essencial para um economista. Não adianta ter a ferramenta se você não sabe fazer uso dela. O que é o uso dela? Não é ela montar bonitinho o PowerPoint ou deixar. A gente trouxe aqui para organizar o pensamento. Mas, assim, se não tiver conteúdo, como é que a gente debate? Como é que a gente justifica as nossas proposições? Vocês nas empresas, como é que vocês apresentam, né, características que são importantes? Então, uma questão que é fundamental nessa discussão é a gente entender os desafios, né? Isso que está aí no próximo slide, né? Quais os desafios de um diálogo entre a ortodoxia e a heterodoxia? A gente até tinha colocado, pensando o chamado para essa live de diálogos impertinentes. Essa é uma palavra que eu não fui criada por mim, obviamente, né? Eu que fiz o meu mestrado, enfim, me permitam, né? Sem querer fazer nenhuma exposição, mas assim, eu fiz, o William também, né? Nós viemos da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. E lá tinha um programa que tem até hoje, que chamava Diálogos Impertinentes. Sempre traziam pessoas para dialogar sobre temas, a razão, a moral, a verdade, a loucura, o sagrado. Por que impertinentes? Porque é algo que um está implicado no outro. Será que o diálogo aqui entre ortodoxia e heterodoxia não é pertinente? Ou seja, não faz parte do nosso mundo? Né? Então, assim, é sempre uma discussão. Ou ele é impertinente, que ele precisa existir. Né? É um diálogo que precisa ser impertinente. Porque a gente, no mundo do chat GPT, da inteligência artificial, o mês das redes sociais, hoje nós estamos implicados nessas... Olha aqui, nós estamos mediados pela tecnologia, nós estamos tirando essa criticidade do pensamento. Então, empobrecer o diálogo é justamente tirar a criticidade. Mas o que é tirar a criticidade? É não conhecer a fundo, pessoal. Então, por favor, né, se cabe aqui um recado nosso, meu, do William, do Corecon, para todos vocês estudantes, leiam muito, tenham essa discussão. Então, por exemplo, as ideologias, todos nós somos repletos de ideias, somos repletos de ideologias. Sempre cabe uma conversa. Né? Não, mas essa questão, né, do ódio, né, da ofensa, do desrespeito, não, nada disso. Mas o diálogo, né? É tão bom a gente aprender com o diferente. Vamos aprender com o diferente, vamos aprender com o diverso. Né? E é importante, quando a gente aprende isso? Ouvindo e lendo sobre aquilo que a gente nunca imaginou ler. Né? Isso que é muito importante. Não tenhamos preconceito. Preconceito é um preconceito pré-algo que eu suponho saber. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? Então, a gente precisa refletir sobre essas questões que estão acontecendo.
Olha a crise de 1930, olha a crise de 2008, né, de subprime. Olha para onde nós estamos. Olha aí a guerra da Ucrânia e da União Soviética. Precisamos de uma terceira guerra. O que está acontecendo? Né? O que é o geopolítico no mundo global? O que está a economia dentro dessa discussão? Para a gente entender para onde caminha os nossos desafios, para onde caminham os novos temas. Ou seja, aquilo que a gente pensou aqui, para onde vocês vão pesquisar a monografia? Do que vocês querem escrever? Vocês já pensaram nisso? Do que vocês precisam escrever? Já pensaram nisso? Quem sabe aqui é uma grande oportunidade. Não sei se vocês sabem, existe o prêmio Corecon de monografia, existe o prêmio COFECON do Conselho Federal, existe o prêmio do BNDES. É uma grande oportunidade de vocês exporem seus novos pensamentos, instigue os seus orientadores, instigue os seus professores a discutir questões novas, a discutir questões alicerçadas, obviamente, num pensamento, mas trazer questões reflexivas, desafiadoras. E aí a gente trouxe aqui alguns temas que a própria heterodoxia nos coloca, né? Economia verde. Hoje estão se discutindo a questão do crédito carbono, a bioeconomia, a economia energética, como um grande elemento fundamental. A própria economia solidária, a discussão da tecnociência solidária, né? A discussão dos bancos comunitários, pessoal, conhecer experiências espalhadas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, olha, no Nordeste, no Rio de Janeiro, né? Tem banco em Cocais, banco em Niterói, né? O William depois pode até comentar que ele participa de um núcleo de economia solidária lá na Universidade Federal de São Carlos, onde ele faz doutorado, que é fantástica essa discussão. A gente aqui no ABC e a universidade, né? Eu tenho orientado os alunos a fazerem trabalhos nessa área. Veja, o banco de microcrédito, a discussão tem banco, né? E veja, nós temos discussões que são nossas, de economistas, não são sociólogos, antropólogos, eles contribuem, mas são discussões econômicas, de economistas. A própria teoria monetária moderna, o William já comentou, todos nós que discutimos economia monetária, a discussão de moeda social, essa discussão, ou mesmo das criptomoedas, como o próprio William comentou, o mundo caminha por essa economia digital, o que está se transformando isso, né? Então, nós precisamos entender. E, obviamente, né, aqui listamos alguns temas, né? Economia da cultura, economia criativa, essa questão dos games. Veja, precisamos pensar novos rumos para uma sociedade que são vocês. Vocês são os novos economistas do amanhã e continuam pensando cheio de aranha dentro da cabeça, cheio de teia de aranha. Vamos agitar esse cerebelo aí, pessoal. Vamos colocar tudo que vocês sabem em prática e vamos ler coisa nova. Isso é muito importante. Para finalizar, depois o William pode comentar um pouco, né? Para finalizar, a gente depois vai deixar algumas dicas de algumas leituras. E essas lives, né, da Comissão de Educação, né, vai ter um pouco esse caráter, né, de ser um pouco instigante para novos caminhos. Então, nós vamos organizar isso futuramente, né, novas lives, trazendo os novos temas, justamente para que vocês possam aliar isso junto com a profissão de vocês. William? Não, só fazer alguns comentários, né, como você comentou. Lá, por exemplo, vou pegar a economia solidária, que é a minha área de pesquisa, né? E já está sendo discutida a correlação com o meio ambiente, assim a gente vai falar da bioeconomia, da economia verde como um todo, né? A questão das tecnociências solidárias, ou seja, de que forma as tecnologias, né, os aparatos podem ser feitos de forma a ser acessíveis, né? E o pessoal confunde, muitas vezes, né, pessoal, alguns casos são confundidos solidariedade com caridade, são coisas distintas, né? Os dois são importantes, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, até economia solidária, para quem não conhece, nós estamos falando de uma economia de
ideia diferente, alternativa convencional. Nós estamos falando de autogestão, né? O nosso colega que está aqui, o Carlos Cordeiro, é o coordenador aí do departamento da área de economia, né? Do Conselho de Economia Solidária e Meio Ambiente, né? Então, obrigado pela participação aí, Carlos. E o que acontece? A gente tem essa discussão da adequação sociotécnica, ou seja, uma tecnologia que parece ser que é cara, vamos dizer assim, ou acessada por poucos. Há como pensar no aprimoramento dessa tecnologia? Um grande exemplo disso é isso aqui, né? Quem vive sem esse aparelho hoje em dia, né? O que era? Eu lembro que eu comecei a estudar computação em 87, 88. Olha só, gente, olha lá. Era um negócio com monitor verde que tinha que dar soco do lado para poder funcionar. Hoje a gente faz 2 cliques nesse negócio, já está funcionando, já está filmando, já está fazendo tudo, né? Então, é essa modernização. E essa questão se coloca, né? Economia da cultura e criativa. Só passar uma experiência para vocês. Participei de um estudo, né? Eu coordenei um estudo aqui no município onde eu resido, em Jacareí, para poder fazer a avaliação dos reflexos econômicos das atividades culturais no município. E, resumindo, nós vimos que dos valores empenhados por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura Municipal, né, 80% do valor, a gente avaliou ali em torno de um edital, um período ali de R$ 1,5 milhão que foram feitos esse beneficiamento. O que acontece? Desse R$ 1,5 milhão, 80% do valor empregado ficou no município, né? E o retorno que isso foi dado, ou seja, são outras situações. Não à toa existem as secretarias de economia criativa em alguns estados. Então, são novas economias que estão sendo discutidas, né? A economia da cultura, a economia criativa, que são coisas distintas, tá? A gente não vai ter tempo de abordar aqui, mas são coisas bem distintas uma da outra. Economia solidária, economia verde, são novas economias. Nós vivemos um processo de desindustrialização no país, né? Então, nós temos que pensar essa situação. O que nós vamos ter de novo? Qual o papel do novo economista do futuro daqui 10, 15 anos? Quais são as áreas possíveis? Então, só para vocês terem ideia, eu comecei a estudar a economia solidária no ano 2000. Hoje, já existia e voltou a ter uma Secretaria Nacional de Economia Solidária que vai ter um perfil muito mais pragmático do que foi anterior. O Carlos pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas o que acontece? São novas economias que estão surgindo e que estão se tornando políticas públicas. Então, a gente para poder analisar qual é o novo trabalho do economista no futuro, né? As ferramentas, nós comentamos, estão aí, tão fáceis, mas não adianta ter a ferramenta se não saber o que fazer. Um exemplo claro para poder encerrar, antes de passar para nossas dicas aqui. Eu sempre falo quando eu estou dando aula de matemática financeira ou similar que vai usar alguma conta. Gente, o computador faz a conta. A questão é o que fazer com o resultado dessa conta. Qual a análise crítica e propositiva que a economista tem a fazer a partir desse resultado, né? Tanto que algumas avaliações vou fazer, acho que os alunos vão ficar meio bravos com você, Fernando. Eu dou a planilha de Excel para poder fazer a conta. É só dar um enter, muda o número, dá um enter. A questão é, o que aquele gráfico está indicando? O que esse processo resulta? Como é que foi o fechamento do câmbio hoje? Qual a política qual o projeto de lei que está passando pela Câmara que vai impactar na minha área, no segmento que eu estou estudando? Então, é tudo isso, né? O arcabouço do conhecimento sendo utilizado com a facilitação das ferramentas. Então, esse posicionamento, como eu comentei, crítico e propositivo é fundamental para a gente poder discutir, para a gente poder analisar. E aqui, Fernando, eu vou emendar, que o tempo vai estar aqui, a Denise já vai começar a dar bronca na gente, né? Algumas dicas, né, que a gente pensou para poder trazer para vocês, né? O livro do professor Antônio Corrêa de Lacerda, tive a alegria de ser aluno dele, né? Foi meu orientador por algum tempo da minha monografia, né? De reindustrialização para o desenvolvimento brasileiro, né? Uma discussão que se passa. O professor Dalbor, que a gente já comentou, lá de Dalbor, né? Incrível. E ele fala resgatar a função social da economia, né? Qual é o papel do economista hoje em dia, para além do processo econômico convencional, né? E o que a gente comentou aí, né, da teoria moderna, né, a heterodoxia, né, juros, moeda e ortodoxia, com o pensamento lá da Resende. Se o Fernando, passando para você, antes da gente encerrar, para um comentário disso aí. O que a gente quis só resgatando essa discussão, né, pessoal? Por exemplo, eu trabalho numa área de pesquisa, mas voltada a essa questão da reindustrialização.
Eu estou aqui no ABC Paulista, né? Sou professor aqui no ABC, e a gente estuda essa matriz industrial, essa reconversão industrial. Quer dizer, será que o futuro é o modelo industrial lá do século XIX? Então, nós estamos fadados a continuar propagando esse modelo, ou tem algo que precisa ser reconvertido, né? Uma matriz econômica industrial diferente? O Ladislau, com a economia social, pessoal, não preciso nem dizer, eu tive o privilégio, eu falo que o Milton Santos, que é um geógrafo falecido, falava que a economia às vezes é uma economia de privilegiados para alguns, né? E ele era um geógrafo crítico da globalização, eu tive um privilégio de assistir uma aula dele. E ele dizia que a vida nos dá alguns privilégios. Eu tive o privilégio de ser orientando do Ladislau Dalbro, que é nosso economista, que agora fez parte de uma comemoração dos 70 anos. E o Ladislau tem um pensamento totalmente disruptivo, né? Pensando a economia para além da capacidade meritocrática, dessa discussão pragmática da acumulação da riqueza. Então, não podemos pensar a economia somente nos ditames de oferta e demanda, de acúmulo de riqueza, de banco, de entesouramento, de capitalização. Nós precisamos pensar para além muros. E pensar o além muros nos desafia sempre. É por isso que a gente trouxe essa discussão. A gente quer aqui ser cravado nesses 40 minutos para deixar alguma pergunta e podemos responder, mas queríamos, antes de tudo, confirmar com vocês o seguinte, né? Nós escolhemos uma profissão que lida com o humano, que lida com o ser humano, que lida com sonhos, que a gente não fica em cima das mazelas e do pesadelo. A gente olha as mazelas, olha o pesadelo, mas a gente projeta sonhos. E, para isso, nós precisamos ter um compromisso ético com a vida. E ser economista é isso, pessoal. É fazermos do melhor sempre. Mas, para isso, precisamos conhecer muito. Pensamento precisa ser oxigenado, não pode ser prateleira. Ele precisa ser disruptivo e ele precisa ser desafiador. Para mim, para você. Se não, pessoal, sem chance. Vamos aí acumular em banco ou tentar ganhar a vida na matemática financeira somente, porque senão a vida vai se tornar um grande caça-níquel, nada mais. Então, sem desfazer daqueles que lidam com a operacionalização da economia, mas nós precisamos ser um pouco mais sonhadores, né? Eu sempre digo, eu gosto uma fala, acho que sem ser clichê, mas eu gosto de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que eu tive o privilégio de ser aluno dele, e ele me dizia, nas suas entre várias aulas, ele falava o seguinte: uma coisa é ser ambicioso e uma coisa é ser ganancioso. O ganancioso quer só para si, né? Não divide, não compartilha. E o ambicioso quer para si e para os outros. Eu acredito que uma sociedade precisa ser ambiciosa. E nós precisamos ser, sim, mais ambiciosos e pensar coletivamente. Sem coletivo, não há razão de ser. É um pouco o nosso recado nessa primeira live da Comissão de Educação para vocês e espero encontrá-los nas próximas que virão. Obrigado, muito obrigado. Denise, fala aqui. Muito obrigada. Eu tenho uma perguntinha. Olha, eu queria abrir aqui o chat, por favor, para quem quiser perguntar, tá bom? Levantar a mão, fique à vontade. Eu vou fazer a pergunta, então, da Salete e depois o Carlos. Dentro dos pensamentos econômicos que permeiam a produção e consumo, levando em consideração as ideias marxistas, como podemos trabalhar e aplicar o decrescimento econômico tendo o cuidado ambiental? Boa pergunta, hein, Salete? A gente sempre fala isso quando a gente precisa de uns minutinhos. Eu penso, Salete, com esse decréscimo,
o Amartya Sen, um economista que que é célebre nessa discussão, coloca que essa questão ambiental ela precisa ser, como é que eu posso dizer, incorporada como uma estratégia, não como um resultado somente, né? Quando ele escreve o desenvolvimento econômico a partir dos recursos, da sustentabilidade, o Amartya Sen ele pensa que a gente não pode somente retirar sem colocar algo no lugar. Ele pensa que a gente precisa retirar os recursos, mas deixando algo no lugar, né? Então, a gente tem um slogan dentro da economia, né? A gente lá nos ditames do pensamento clássico, né? Que a gente retira da economia e transforma. Mas a gente não pode só retirar, a gente tem que repor o recurso que retira. Então, senão a gente não consegue. Agora, de que forma a gente repõe um recurso que é natural? Né? Por algo artificial? Não, a gente repõe redistribuindo de maneira diferente, né? E não é simplesmente fazendo uma retirada para algo produtivo em larga escala. A gente precisa, por exemplo, de rediscutir o consumo, fazer uma discussão do consumo responsável, né? Eu preciso usar. Eu sempre discuto isso com os meus alunos quando eu faço questões de teoria econômica. Para que eu preciso ter 10 pares de sapatos se eu tenho um par de pés durante a semana? Não me basta dois pares para um que se molhar, um que se desgastar demais. Tá, vamos pensar em 3. Mas para que eu tenho que ter 10 pares de sapato se eu tenho um par de pés? Né? Então, porque senão a gente entra com essa discussão de produtividade, de uma produção sem medir o seu uso, a sua utilidade. Aquilo que os clássicos lá atrás já preconizavam. Toda mercadoria tem uma utilidade. E essa utilidade precisa ser medida. O que é medi-la? É adequá-la ao meu hábito de consumo. Então, eu penso que uma das saídas para o grande esgotamento que nós estamos vivendo no mundo global é rediscutir a utilidade do consumo. E isso passa pela produtividade e pela produção cada vez mais que nós temos aí na sociedade. Bem, não sei se eu respondo. posso. Will, vai lá, Will. Não, só passando uma outra perspectiva, né, do que eu tenho acompanhado. Recentemente eu concluí um curso de Gestão e Gerenciamento Internacional de Resíduos Sólidos, e que é indo para o caminho da bioeconomia, economia verde e tudo mais, né? Porque eu acredito que a universalização do saber é uma das formas da gente tentar reduzir esse impacto negativo, essa questão ambiental. A partir do momento que a gente consegue entender até que ponto vai a possibilidade de reuso e de renovação, né, do uso das questões do esgotamento ambiental, não de resíduos, né, sólidos, resíduos úmidos, né, a gente tem que entender que há tecnologia que transforma o lixo em energia, sem precisar desmatar para poder criar as chamadas hidrelétricas, que já está caindo bastante, mas que precisa ampliar nesse processo. Pensar um processo como, por exemplo, das agroflorestas, utilizando o mesmo espaço, o mesmo território, né? Trabalhando essas questões todas. Então, eu acredito que o ensino e a pesquisa são caminho fundamental para a gente poder associar crescimento econômico sem o desmatamento e sem a degradação ambiental, né? Porque à medida, só para a gente poder ter um exemplo, pode ver que em alguns casos, né, a gente vê um aumento da produção de etanol, mas sem aumento da quantidade de hectares de produção de cana.
como isso acontece? Qual a tecnologia? Aí a gente vai discutir um outro processo, né? A questão de transgênicos e tudo mais, mas a reprodução em laboratório das enzimas, que é do etanol e tudo mais. Então, é a promoção do saber. À medida em que a gente alcança e amplia o saber e democratiza esse saber, a gente consegue fazer com que a sociedade se perceba como aumenta o sentido do pertencimento da sociedade naquilo, né? Tem uma coisa que o professor Ladislau Dalva comenta bastante, né? Que ele fala que a riqueza é nossa, o dinheiro é nosso, né? Então, nós temos que entender como é a nossa participação da riqueza e da onde vem essa riqueza. E se esta riqueza está concentrada ou não, em mão de quem, como é que está, porque a partir do momento que a gente começa a entender que o aprimoramento tecnológico, o saber tecnológico, ele está relativamente concentrado, né, em uma pequena parte da população, a partir do momento que nós discutimos a tecnociência solidária, que é fazer, digamos assim, uma profanação, né, do processo daquilo que está na mão do Deus mercado, colocando para o saber popular, né? Nesse sentido. A Agamben fala sobre isso, né? Sobre a questão do Deus mercado, os dispositivos, né? George Agamben, o filósofo italiano, né? Então, a gente passa por isso. Então, associar o saber e a democratização desse saber e com acesso para o desenvolvimento de pesquisa, com certeza a gente consegue minimizar ou reduzir os impactos, mantendo crescimento econômico, sem dúvida alguma. E desenvolvimento econômico são coisas distintas, né? Eu queria somente acrescentar uma questão, se me permite, Salete, uma questão que é muito cara para nós nessa linha de pensamento. Quando a gente fala de produção, né, por exemplo, hoje no mundo já se discute os 5 dias de trabalho, as jornadas de 44 horas. É uma discussão muito polêmica. Há países que você trabalha 4 dias na semana, né? E um dia você rediscute o que vai ser feito. Quer dizer, essa é uma discussão. Nós precisamos de 5 dias de trabalho, né? O Domênico De Masi, muito na década de 90, falava assim, trabalhar menos para trabalhar em todos, né? Que era um pouco uma discussão que a gente rediscute na discussão da economia do trabalho. Tem um filósofo que eu li recentemente e que já está povoando o Ocidente, chama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han escreveu um livro, uma coletânea, e um deles é a Sociedade do Cansaço. Ele coloca essa discussão novamente, né? Então, a gente precisa, por exemplo, a gente precisa de 5 dias na semana, como a sociedade capitalista, a sociedade atual está cristalizada, ou nós podemos fazer produtividade em 4 dias e um dia discutir felicidade, lazer e etc. Nós somos produtivos todas as 8, 9 horas de trabalho, que geralmente a maioria trabalha, ou a gente é produtivo somente em 6 horas, 5 horas? E o que nós fazemos com essas 3 horas? Eu acho que a gente precisa remodelar o pensamento e o modelo mental no qual nós estamos cristalizados, para discutir produtividade, para discutir decréscimo de produção e para discutir esses pensamentos. Então, a gente precisa repensar que a sociedade, do jeito que está, ela tem uma série de obstáculos e falhas que estão apresentando aí. Muito bem. Vamos passar para o Carlos? Por favor, Carlos. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, especialmente aí a Denise, que está coordenando, Pedro, mas especialmente essa dupla aí maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer esse ano, o Fernando e o William. Primeiro, William, só quero dizer que eu ainda não li, mas está aqui, ó, Chutando as Escadas. É um livro excelente que eu ganhei de um amigo, está aqui, e preciso ler, e muito boa resenha. Vai gostar bastante. Muito boa a resenha que você fez aí. Olhei ali também para o Domênico de Márcia, ali, o Ócio Produtivo, que também está aqui, que eu preciso ler, Fernando. Mais um dia eu chego lá, a essa organização de vocês. Mas eu queria falar rapidinho algumas coisas que vocês falaram, que veio aqui na minha memória, né? Eu sempre digo, para quem não sabe, Frei Beto também fala que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E eu piso aqui na Brasilândia, né? Um bairro que tem 300 pessoas, né, vivendo aqui. É um bairro talvez tamanho de Jundiaí.
E aqui um dos dados socioeconômicos que a gente sempre fala é que 1/3 das nossas moradias são em favelas. Então, de cada 10 moradias, pouco mais de 3 estão em favelas, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente precisa humanizar as discussões econômicas, ou seja, colocar as pessoas em primeiro lugar, seja lá qual for a decisão econômica que os agentes tomam, sejam eles governos, família, empresas, precisa ser colocado as pessoas em primeiro lugar, né? Um pouco o que o Fernando vinha tratando. E eu não sei se vocês sabem, né, mas o grande prêmio Nobel de Economia que eu conheci na vida foi uma mulher. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Economista da Perifa aqui da minha família, né? Foi a minha mãe, mãe de 10 filhos, veio lá de Pernambuco com 8, eu nasci aqui, e ela conseguiu organizar, né, o dinheiro aqui de todo mundo. Todo mundo chegava aqui com pagamentinho, dava para ela, e ela organizava aqui a nossa vida, né? Não sabendo de muita coisa. Mas eu também sou bancário, eu vi vocês falando aí um pouco sobre taxa de juros, sobre Banco Central, e a gente fez durante um bom tempo a discussão sobre a regulamentação do artigo 92, né, que cria as regras do sistema financeiro. E é importante dizer, né, que o caput desse artigo, né, diz que o sistema financeiro, vou ler aqui para vocês, é pequenininho. O sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. E aí a gente vê esse cidadão que está na presidência do Banco Central, né, que tem um papel importante de regular este sistema financeiro, e só está lá porque teve uma decisão política do Congresso. Uma decisão política de dizer que, a partir de agora, nós temos a independência do Banco Central, e que é muito diferente de autonomia do Banco Central. Qualquer autarquia tem que ter a sua autonomia. Quem está lá do Banco Central, ó, o caixa aqui desse banco não está fechando, tal, vamos aqui, a gente pode liberar um recurso até tanto. Isso é autonomia. Agora, independência, né? Nós não temos inflação de demanda, né? Não tem porquê, né, a gente colocar essa taxa de juros a 13,75, né? E o reflexo que isso tem aqui, né, para as donas Marilis aqui, né, que estão aqui na nossa periferia, se eu tenho um trocadinho sobrando, eu empresto para o banco a 13,75. E esse banco me empresta depois para quem precisa a 300 no cartão de crédito. Quer dizer, são essas decisões econômicas que estão gerando a desigualdade que a gente tem, né? O dado, por exemplo, que eu vi há 10 anos atrás, aí, quando eu ainda debati um pouco essa questão um pouco mais aprofundada, a Folha de São Paulo soltou, dos 10 países mais ricos do mundo, o Brasil era o 6º, 7º país, disputando ali com a Inglaterra e com a França. E, do outro lado, era o 9º país desigual, entre os 10 mais desiguais do mundo. Ou seja, só tinha um país que era, além de rico, era também super desigual. E é assim que nós estamos vivendo, por conta das decisões econômicas, né, dessas diferenças de escolas, né, mas também dessa ganância, né, como bem lembrou o Fernando, do nosso professor Mário Sérgio Cortella. Então, queria muito parabenizar vocês por trazer esse debate. Eu não vejo muita gente fazendo o que essas questões econômicas refletem na vida das pessoas, e aqui reflete muito. E muito obrigado, William, de você levantar a bola lá para cima da nossa economia solidária, né, que não é uma maneira precária de fazer economia, é um modelo novo de fazer economia, né? E o Paul Singer, que foi o nosso grande mestre, né? Vocês tiveram oportunidade de conviver, inclusive, com ele. O nosso COFECOM tem agora o prêmio Paul Singer de Economia, o segundo, onde a gente vai premiar as principais iniciativas na área da economia solidária. Então, vocês aí, alunos e outros que estão assistindo, se conhecem algum empreendimento de economia solidária, por favor, acessem a nossa página aqui do Corecon São Paulo e também do COFECOM e se inscrevam para a gente poder valorizar essas iniciativas, mas também mostrar que uma outra economia é possível, uma outra economia que coloque as pessoas em primeiro lugar e não Deus mercado, como falou o William. Obrigado, parabéns para vocês. Obrigado, Carlos, muito obrigado, muito bom. Eu só queria, antes de a gente, acho que já está, né, indo para os finalmente, né, lembrar uma questão que me passou, né? Eu acho que hoje saiu eu recebi um artigo que eu até circulei, né? E me permitam ler aqui. Depois eu acho que a gente precisa fazer chegar a todos vocês. Eu até compartilhei,
É um artigo que saiu dizendo o seguinte: quase todos os economistas poderosos frequentaram uma das 6 escolas. Isso não é legal. E o artigo traz as escolas norte-americanas, Harvard, MIT, etc. E tem uma pesquisa que mostra o quanto o campo da economia norte-americana se tornou estreito, que é essa discussão que a gente está colocando. Ela veio bem a calhar, né? É um artigo que vale a pena, que assim, eles estão numa discussão dos números, uma discussão métrica, e a gente precisa fazer uma discussão dessa, como o Carlos também colocou, que é isso, né? Que o legado, o velho Paul Singer nos falava, né? Um belo economista é aquele que sai, a dona de casa, que sai da sua casa e vai para a feira com aquele orçamento e, dentro daquele orçamento, consegue, né, organizar sua família, sustentar sua família, né, trazer o alimento para casa, né, fazer com que todos cresçam e se desenvolvam. Ele abre falando isso no livrinho lá, que eu li na época da graduação, que é Economia, da coleção Primeiros Passos, né? E ele falava isso, né? Então, ser economista não é somente estar dentro do, como bem lembrou o William, diante do Banco Central, fazendo uma discussão ideologizada da taxa de juros, né? Sem esquecer que a população passa carência, passa fome, né? Uma população, um Brasil que ganha 3 salários mínimos, na média. A gente tem uma distribuição de renda pífia, né? Retrógrada, uma pirâmide social alarmante, e numa economia que é a 9ª, 10ª do mundo. Não podemos mais admitir que um país tão grande, né, seja tão desigual da maneira que o é. Uma economia de 1 trilhão e 800 bilhões. Nós não podemos mais pensar nisso. Então, a gente tem esse desafio. E estar com os alunos, né, os novos estudantes de economia, é fundamental. Né? E estar no Corecon também o é. Uma instituição que chama a responsabilidade de todos nós economistas que estamos para isso. Né? E acho que isso é muito importante. Só comentar, na esteira do que o Carlos também comentou, que o Fernando também acabou de falar, essa questão dos orçamentos, né? A dona de casa, se é a pessoa que sabe administrar melhor o orçamento, porque sabe das necessidades ali e tudo mais, tem essas coisas todas, mas também é papel do homem também saber disso, né? Tem essa questão da responsabilidade do homem na questão para sair dessa estrutura machista que a gente vive há muito tempo aqui, né? Mas, digamos, esse processo, principalmente quando a gente fala de democratização do saber, ela também tem que estar acompanhada à democratização financeira. O acesso ao crédito justo, o acesso a um crédito desenvolvimentista, um acesso a um crédito de consumo de qualidade, né? Para poder desenvolver. Não adianta a gente ter muita coisa, é a famosa roda da economia. Se tem uma baixa renda, tem baixo consumo, menor produção, maior desemprego, menor renda. E assim se vai, né? Vai puxando uma coisa a outra. Então, a partir do momento que a gente tem a questão do saber associada a uma democratização financeira, né, na qual as pessoas podem sim ser participativas e ter o acesso ao crédito, poder pagar o seu crédito de forma adequada e um crédito justo, né, de valor justo, com juros adequados, com certeza a gente tem também todo esse processo de redução dos problemas sociais, né? Porque muitas vezes a pessoa fica pensando, bom, eu vou pagar os R$1.000 que eu tenho lá no cheque especial, eu vou pagar a conta de luz da minha casa e a alimentação da casa. Então, é uma escolha complicada. Então, as pessoas optam muitas vezes pela subsistência decorrente de um problema de má gestão econômica que se teve por algum momento. Então, a gente vê o resultado disso. Por isso, a economia é uma ciência humana, sobretudo. E eu queria só, acho que a gente não vai parar, né, nesse ping-pong. Ainda tem uma aula para perguntar ali ainda. Lembrando a democratização do saber, me veio à memória uma passagem do Paulo Freire, que escreve num livro A Sombra dessa Mangueira,
E logo no início ele coloca uma economia que não resolve os problemas humanos da sociedade não merece meu respeito, nem humano, nem como profissional. Então, uma economia que não se presta a responder minimamente a dignidade humana, né, merece de nós essa, essa, essa idolatrização? Não. Ela merece de nós que a gente repense para o que ela veio e para o que nós viemos. E aí, sim, nós vamos construir uma sociedade mais humana, mais fraterna e mais justa e desenvolvida, que é o objetivo de todos nós. Eu queria saber se o Alan ainda está por aí, que está com a mãozinha levantada. Tô sim, estou adorando o papo, até legal. agradeço. Espero que não acabe, na verdade, esse ping-pong, porque acho que é muito válido hoje em dia a gente conversar e debater sobre esse tipo de conhecimento. Então, eu agradeço o professor Antônio, o William, o Carlos também, que agregou nesse bate-papo, e principalmente a Denise também, que organizou essa parte do Coricom. Minha pergunta acabou se desenvolvendo em várias perguntas, mas imagino que todos estejam um pouquinho já no horário também, então vou tentar ser o mais breve possível. Eu trabalho hoje em dia, trabalhei na verdade no Santander, na parte de macroeconomia, na análise como estagiário, e hoje eu trabalho com comércio exterior. Então eu até brinco que a gente via a veia da economia e depois eu fui para a veia da economia mesmo pulsando, que é o comércio exterior, acabando conversando com diversas pessoas de outros países. E, assim, o que eu percebi depois da economia também me veio bastante esse viés, é que o Brasil está crescendo muito, é um transatlântico, entretanto tem várias falhas, né, que a gente costuma dizer. E eu até brinco que o Brasil poderia ser gigantesco, né, no sentido tanto de questão estrutural, tanto em questão de infraestrutura, educação, só que tem as suas particularidades, né, em si. E como vocês estão vendo a questão do consumo na China, eu acho muito interessante essa parte de economia sustentável, essa parte de responsabilidade da economia. Só que a gente vai para o Brasil e Estados Unidos, a gente consome 60%, 65% da população consome. Já a China está no 40%. E eles estão com um programa muito com viés de vamos querer consumir mais, aumentar a renda e crescer mais ainda. Só que quando uma pessoa nunca consumiu e começa a consumir, eles não têm essa responsabilidade. Tenta imaginar o tamanho da Índia, por exemplo. Eu tive um tempo lá, fiquei uma semana, eu vi o tamanho que a Índia é um pouco. Tenta imaginar essa população que não consumia ir para 65%. Né? Então, até brinco que a tecnologia vai nos auxiliar também, né? Tanto na questão de agronegócio, tanto na questão de consumo, tanto na questão de produção de alimentos, que a gente está vendo já Israel, que é um pequeno país já bem forte em tecnologia, conseguindo fazer chuvas artificiais, né? A gente vê bastante. Então, eu acho muito interessante a gente colocar esse assunto em pauta, porque o mundo está lá na frente, o Brasil continua sendo o celeiro do mundo, né? A gente é um grande exportador, a gente até falava no banco que a gente exporta 3 coisas, minério de ferro, produtos agrícolas, soja, né? E juros altos, né? Então, a gente exporta juros altos, chega o gringo aqui, coloca dinheiro e fica na renda fixa. Aí, quando acaba a renda fixa, acabou a brincadeira, vamos voltar para Estados Unidos e para outros países mais desenvolvidos. A questão é, como vocês estão vendo esse futuro consumo da China chegando no mundo? Óbvio que vai beneficiar muito a exportação aqui no Brasil, entretanto, vai contra totalmente o que vocês falaram na questão de responsabilidade no consumo, na questão de economia sustentável. Queriam ouvir um pouquinho dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Alan, eu confesso que eu tenho estudado e tenho me atentado um pouco mais ao movimento da China e dos países asiáticos, né? O Ocidente olha muito o Oriente de uma forma um pouco
digamos assim, distorcida, né? Eu tenho buscado entender um pouco melhor o avanço da China. A China, o que ela tem feito, o que ela fez nas últimas décadas, foi o que o Brasil fez na década de 30 e 40, né? Uma população que estava predominante rural e veio por uma área urbana, uma alavanca de um urbanismo desenfreado, né? Baixos, entre aspas, baixos salários, que é o que tem preponderado na China, né? Um nível de salário médio abaixo do nível internacional, né? Mas uma predominância tecnológica sustentada pelo Estado, principalmente, né? O que a gente tem visto, né, que eles vão chegar nesse esgotamento desse modelo, né? Esse consumo desenfreado vai impactar, eu acredito que impactará muito, né? Ele tem conseguido ainda uma política de balança comercial reequilibrada, mas no futuro ela tende a ficar bastante desequilibrada, né? Principalmente pelo tamanho do nível de importação que ela também necessita para aguentar esse ufanismo urbanístico que a China vem vivendo nas suas cidades e no seu modelo, né? Uma outra questão que tem se desenvolvido, não é à toa, eu acho que a gente precisa olhar, é a questão da moeda mesmo chinesa em comparação às outras moedas internacionais. Não é, como se diz, não é ingênuo pensar que eles querem uma moeda num bloco que seja mais forte que a moeda europeia e a moeda americana, justamente para sustentar esse modelo de crescimento que eles estão se baseando, né? Eu acredito que isso tende a mudar um pouco o cenário que a China tem se colocado nesta década ou nas décadas seguintes, né? Então, não é uma alavanca desenfreada de crescimento, né? Eles estão crescendo, mas eles estão nesse consumo sendo um pouco regrados por essa regulação que o próprio Estado tem feito, né? Não só de salário, como de câmbio, né? E aí eu acredito, Alan, que, como você fez uma experiência na Índia, né, a qualidade de vida chinesa não é nos níveis internacionais como nós enxergamos, né? É uma qualidade de vida abaixo de outras experiências exitosas. Então, a gente olha esse consumo e essa forma de padronização industrial ainda como se nós estivéssemos no início do processo de industrialização, mas que isso já tem os seus limites colocados, não vai se sustentar durante muito tempo. E é uma consequência, é uma qualidade de vida abaixo que está no mercado. Alan, tentando responder ao que você colocou, quando você falou de China, sempre quando falam de China, me vem a lembrança de quando eu trabalhava na Fiesp, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E eu lembro, isso aí foi em 2004, 2007, mais ou menos assim. E eu me lembro que o pessoal vivia falando da China, que a China está pegando tudo, está jogando os produtos deles no mundo, tem a discussão da desvalorização do câmbio, né, da moeda chinesa, para poder ter maior expansão, é artificial, não é essas coisas todas, né? E aí a gente vai começar a tentar entender o porquê que um país faz isso, por que a China faz isso, né? Porque e não vale só para isso, né? Hoje de manhã, só para abrir um parênteses aqui, eu tenho um programa de economia na Rádio Fiscar, né? E a gente hoje foi fazer uma análise do interior paulista, da questão econômica do interior paulista frente à América do Sul, tendo em vista essa questão da reunião da cúpula, do restabelecimento das relações diplomáticas, né, na América do Sul e tudo mais.
E a gente começa a discutir qual é a participação da região de Campinas, da região de Sorocaba na América do Sul, quais são os principais produtos exportados e tudo mais. E a gente começa a discutir e analisar a questão cultural, a questão sócio-histórica, estrutural, né, do país ou da região, né? E quando a gente começa a analisar esse processo sócio-histórico estrutural do que eu conheço, né, da China, né, a gente começa a ver o porquê que está precisando ter essa questão do consumo elevado. A maior população do mundo, baixo valor agregado na qualidade de vida, né? Os indicadores, eles não têm essa transparência como muitos têm, né? Então, fica difícil também a gente conseguir tentar vislumbrar alguma coisa, mas o que se sabe aproximadamente é isso. Agora, não se pode negar o seguinte, a China no meu entendimento particular aqui, e acho que de muitos talvez, a maior economia do mundo nos próximos 10, 15 anos, né? Já derrubou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no meu entendimento, tende a perder o seu espaço geopolítico global, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político propriamente dito, né? E até mesmo de força militar, quem sabe, dependendo do caso. Só para a gente poder ter uma ideia, se a gente for analisar, né, um processo histórico, né, pode ver que toda vez que o Brasil descobre a questão de petróleo, tem uma dorzinha de cabeça internacional, né? Vamos pensar no período de Getúlio Vargas, quando foi constituir a Petrobras. Mas eu quero falar de antes de constituir a Petrobras, né? Quantas questões teve, eventuais sabotagens que se colocam, né? Problemas para poder conseguir construir a Petrobras e tudo mais. E quando descobrimos o pré-sal, também acabou um pouco do nosso sossego também, né? Os problemas que a gente viu, que a gente está vendo que desenrolam até hoje e tudo mais, decorrente de depreciação, né, de lapidação do patrimônio nacional decorrente da cadeia produtiva do petróleo e gás, né? Então, a gente vê nesse processo todo uma geopolítica muito forte, né? E o BRICS se colocando como uma alternativa à FMI, por exemplo, né? Com o banco do BRICS é uma questão diferente, né? Arregimentar outros países nesse sentido é diferente. Então, a China, o que acontece? Uma coisa que eu comentei agora há pouco, né? A China não entra em guerra, ela compra patrimônio, às vezes ela compra estatais, ela compra as empresas, né? Então, essa questão do consumo tem uma questão histórica, né? Quando eu falo o negócio da Fiesp, da minha experiência que o pessoal falava, se comentava lá que nos anos 80 e 90, a China estava comprando tudo quanto era máquinas e equipamentos no mundo, né? Para justamente aprimorar o seu parque tecnológico, o seu parque industrial, para depois virar essa oferta global muito forte. Porque tem geração de trabalho e renda necessária, ainda tem muita questão de pobreza, mas também das pessoas com quem eu converso que foram para a China, vem ali na região, principalmente Pequim, alguma coisa do tipo, uma questão de sofisticação urbana muito forte, urbanismo muito latente nesse sentido. Mas, de outro lado, tem um esgotamento social, né? Então, eu acho que essa questão do consumo da China, eles não têm, talvez, a perspectiva que nós temos, né, ou parte do mundo tem em relação à questão do equilíbrio socioambiental, né, em algumas situações. Nós somos exportadores, como você bem colocou, nós somos agroexportadores. Eu gostaria muito que, ao invés de vender a soja, nós vendêssemos o beneficiamento, né, o valor agregado do produto da soja, o valor agregado do produto do minério de ferro, né? Isso, porque nós estamos discutindo o Celso Furtado, teoria da visão cepalina, centro-periferia, e nós vemos a continuidade disso até hoje. Só que agora nós estamos discutindo também um outro aspecto, né? O enfraquecimento de uma potência econômica internacional como os Estados Unidos, né? Tanto que essa semana, acho que comentei aqui rapidamente no início, a Rússia falou que quer negociar com o Brasil, só que paridade das moedas, o rublo com o real, tirando de lado o dólar, né? Como moeda de intermediação. Já tem essa discussão que foi colocada também da moeda comum sul-americana, né? E a moeda comum entre os países participantes do BRICS, ou seja, nós vemos uma mudança geopolítica muito forte. Então, pensar no consumo chinês, né? Precisamos entender o processo sócio-histórico deles e entender qual o reflexo disso que nós temos. Não à toa, o Brasil é protagonista global, né, em relação a discussões ambientais e de desenvolvimento sustentável,
né? Então, nesse ponto é que a gente tem essa questão de a oportunidade de discutir qual tipo de consumo nós queremos, qual valor agregado nós precisamos, qual é a inteligência, né, a democratização do saber que possibilita um crescimento sustentável por meio de uma democratização financeira para estabilidade e desenvolvimento econômico. Né? Só trabalhar aqui, que eu comentei a diferença de crescimento e desenvolvimento rapidamente. Crescimento é gerar riqueza, é fazer o PIB crescer. Desenvolvimento é fazer com que a riqueza gerada se transforme em qualidade de vida. Né? Pegando aqui um gancho que o Carlos Cordeiro colocou, né, do livro ali, mais um livro aí de sugestão de leitura, tá, Carlos, para todo mundo, né? Também do Domênico De Masi, né? Desenvolvimento sem trabalho, né? Tem uma parte que ele fala ali nesse livro, que numa palestra de Keynes comentou ali que a população global poderia trabalhar 4 horas por dia, que ainda dava para fazer a manutenção da produção internacional, ou produção global, não ia ter perda. Mas só que é necessário um exército de reserva para poder fazer a elevação da margem de lucro. Né? Então, nós estamos vendo toda uma rediscussão da economia convencional e perpassa pelo consumo chinês, para a sustentação de outros países e para a sobrevivência interna. O que a gente tem que discutir é até onde o ecossistema suporta. Até colocando um ponto, acho que a inteligência artificial vai facilitar e auxiliar essa parte de a gente trabalhar um pouco menos e conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida. Acho que o crescimento, sim, é importante, mas transformar em desenvolvimento, esse que vai ser o ponto crucial, né, para as outras economias. E até coloco o outro, é interessante que você comentou de algum colega seu que foi para Pequim, conheceu um pouco os parques industriais. É absurdo o quanto que eles investiram em educação, tanto na China, óbvio, na urbanização, na Pequim, Xangai, que são os grandes países, mas eu acho que a China, alguns anos atrás, eles eram muito transpiração e menos inspiração. É o que a gente vem comentava muito no banco. Estados Unidos criava, eles iam lá, copiavam, e fazia isso de uma produção absurda. Então, eles ganhavam... vamos colocar assim, copiando muito bem, e os Estados Unidos ganhava muito criando, né? A China ainda tem medo de colocar inovação. O governo chinês é aquilo, é mão de ferro, vou investir um pouco, mas ali tiro um pouco. A gente pode até citar o exemplo do Jack Ma, que apareceu ali, não é proibido ser bilionário na China, né? Não é proibido. Agora, você virar um empresário star, né? Um one-man show e aparecer na frente do governo chinês, aí, peraí, vamos conversar, que não é bem assim que a banda toca. E comentando um pouco da Mercosul, acho muito importante a gente se unir um pouco, muito, na verdade. A gente estava conversando com uma portuguesa que ela trabalha nas duas pontas com a gente. Ela tanto importa, tanto exporta. Então, ela exporta minério de ferro e outros minérios para a China, para o Paquistão e para a Índia, e volta material de construção, materiais elétricos da própria indústria. E ela fala, Alan, o Brasil é muito burocrático. Vocês nunca vão crescer assim. É muito burocrático. Além de ser burocrático, isso atrapalha a própria convivência entre vocês. Tenta imaginar uma portuguesa indo para o Pará, na mina. É absurdo. O que ela pagou de propina, a gente que mora em São Paulo é outro mundo ali. Entendeu? Então, ela fala, se fosse menos burocrático, seria mais fácil. Hoje ela utiliza o Uruguai, porque o Uruguai tem grande flexibilidade de instrumentos financeiros, também de moedas, mas a gente percebe que o quanto o Brasil é burocrático e acaba afetando isso tanto na educação, tanto na infraestrutura, em todos os âmbitos. E é muito importante ter essa conversa. Espero que tenha mais conversas dessas, esse debate, porque eu adoro. Queria muito ficar até a meia-noite conversando com vocês, mas acho que agora eu preciso resolver algumas coisas do trabalho, senão eu não vou conseguir entrar de férias. Só para acessar, então, só poder comentar, né, claro. rapidamente essa questão internacional. Assim, os portugueses ainda acham que podem colonizar a gente. Eu falo brincando isso, né? Porque na minha banca está o professor Ladislau Dalbo, minha banca de doutorado, está o professor Dalbo e um professor de Portugal, da Universidade do Minho, né?
e a gente conversa bastante dessas diferenças e tudo mais. Mas, assim, a questão, para que serve a burocracia? Né? É um procedimento, né, que tem que ser discutido, porque eu também faço consultoria de modernização administrativa para elaboração de projetos, né, de modernização administrativa para as prefeituras. E quando a gente analisa a burocracia, a gente vê o quanto, às vezes, ela é necessária para poder trabalhar uma equidade no processo. Para aquele que não tem mais dinheiro, consiga passar na frente na solicitação daquele que tem menos. Né? Então, deve prevalecer os aspectos técnicos, né? Nesse sentido. Aí a importância da modernização para dar agilidade sem perder o processo de equidade. Né? Aí é uma questão, não tenho propriedade para poder falar do que ela foi fazendo no Pará, né, e tudo mais, né? Conheci o Pará, mas foi a capital, e depois foi o Maranhão em uma pesquisa lá pelo projeto lá que tinha, lá que esqueci agora, mas pelo projeto Rondon, né, do Ministério da Defesa. Mas eu acho que essa questão, né, da gente poder dialogar e entender, mas entender também que a gente tem, por que a burocracia existe, o processo, e como é que se trabalha uma equidade e a modernização a partir disso. Mas também tem a questão de entender o processo sócio-histórico brasileiro, que está diretamente ligado com algumas raízes de Portugal. Sim, concordo. Acho que essa equidade da burocracia é importante para alguns fatores na questão de ter mais igualdade, né, na questão de propostas, de chegar num determinado ponto, mas infelizmente a gente tem muita brecha. Acho que eu digo isso porque eu tenho muito amigo advogado societário e tributário, então você vai até me ficar um pouco bravo, um pouquinho triste comigo, mas eu que ajudei ela a criar essa estrutura no Uruguai. Então, praticamente, ela vai pegar cliente na China e nos Estados Unidos também. Eles querem pagar em LC, que é um instrumento financeiro de comércio exterior. E aqui no Brasil a gente não tinha essa estrutura. Então, ela falou assim, eu falei, vai para o Uruguai, vai para um banco uruguaio, desconta essa letra de crédito e paga o fornecedor em Goiás, os fornecedores de agronegócio, de mineração, que você quiser. Ela adorou. Então, assim, eu acho que é importante você fazer isso, é muito. Entretanto, o Brasil perde competitividade no preço, que automaticamente não vai conseguir gerar mais emprego, que automaticamente não vai fazer a população ter mais renda para ter um estilo de vida digno, né? Então, acho que o melhor Bolsa Família, que eu sempre brinco, é o emprego, porque todo mundo fala em Bolsa Família, de doar aquilo ali, o necessário para a pessoa sobreviver, mas aquela pessoa não quer só sobreviver, ela quer ir no shopping como vocês vão, quer comer um McDonald's e dar para os filhos dela. É muito triste saber que você como mãe ou como pai, pô, não posso comprar um lanche para meu filho porque ele viu na rua, ele está com vontade e ficou doente. Então, são esses pontos que a gente precisa analisar e que a educação é primordial. Eu fiz terminando só para não tomar muito do tempo de vocês, eu fiz uma pequena tese da Coreia do Sul com o Brasil. Óbvio, não vou colocar a questão nem de parâmetro de população, porque é absurdo e é desproporcional. Mas a Coreia do Sul veio da Guerra das Coreias sem nada. Totalmente sem nada. E a primeira coisa que ela foi fazer, uma das primeiras coisas, na verdade, foi educação. Ela falou, eu não vou conseguir salvar essa década, mas eu vou salvar as décadas seguintes e mais para frente, porque eles vão ter acesso ao conhecimento e eles vão produzir coisas de valor agregado, foi o que você falou. O Brasil, há 50 anos atrás, estava praticamente assim. Eles investiram em conhecimento, hoje um container de chips é o que vale as 5 fazendas de soja da gente. Então, acho que da participação do Estado na economia. Para você ver. Então, é muito importante. Acho que a gente está numa guerra muito assim, liberal, extremo, esquerda, extremo. Acho que não, tem que ter um equilíbrio, tem que pensar junto e tem que ver coisas lógicas. Economia é lógico. Tem a parte de humana, sim, mas tem um efeito e uma reação. Aí você tem que analisar e ver qual que é melhor, né? Para qual caminho seguir. Mas era isso, gente. Muito obrigado pela conversa, William, professor Antônio, Denise também. Desculpa o horário também, acho que já passou muito do horário. Mas é sempre bom a gente conversar sobre isso, porque, como os senhores disseram, a gente vai ser os novos economistas. Então, a gente vai ter muito desafio pela frente. E daqui a pouco vocês estão olhando da sala VIP, falando assim, olha, vocês poderiam ter feito isso. Entendeu?
vão colocar a chuteira no cantinho ali e vão observar a gente trabalhando, né? Mas o conhecimento de vocês agregam muito, muito mesmo. Muito obrigado, obrigado. Uhum. Denise? Vamos ficar aqui até... Não posso, preciso para casa. Minha namorada já tá ligando, já falando, onde você tá? Eu falo, tô trabalhando ainda aqui, ó, no escritório. O Alan, é Alan, né? Olha, meu pai me chama de Alan, minha mãe me chama de Alan. Tem várias derivações. Bom, muito obrigada, viu? Você está super convidado para um café aqui, para encontrar todo mundo pessoalmente e para fazer parte do nosso Corecon Acadêmico, que será lançado muito em breve. Eu participo, aqui vai vencer, mas eu preciso ver como que renova. Tá aqui, ó. Isso. Obrigada já pela participação e está convidado para participar mais. Eu vou passar aqui para a gente que agradece. Vou passar aqui, então, para o Pedro, que daqui a pouquinho também já tem que sair. Presidente, hoje não tem perguntas do senhor, não. Hoje... Não. É porque é o seguinte, obrigado a todos que participaram, que estão participando. Nós fizemos uma live 3 em 1. Começou com um assunto e terminou em 3. Então, aí, a coisa vai, gente. E ainda vocês põem 2 professores para falar, o professor fala demais, cara. Então não tem jeito, o professor explica tudo. Não, obrigado. Estou fazendo brincadeira com vocês, mas é assim, foi muito bom. Mas, evidentemente, que para poder estudar, para poder comunicar, nós precisamos dividir em 2, 3 temas. Não dá para ser tudo numa coisa só. Então, como primeiro, acho que foi um bom exercício, e agora a gente divide para poder discutir as coisas mais a miúde e mais sequenciais, né? Porque nós temos que resolver o problema do Brasil e do mundo, pelo jeito, né? Porque tem China, tem não sei o quê, não sei o que lá. Vamos resolver o problema, mas não tudo na mesma noite de terça-feira. Por favor, senão é muito. Obrigado, viu, gente? Bom, vou passar aqui a palavra, então, rapidinho para o Antônio, por favor, suas considerações finais. Não, eu quero agradecer, eu acho que foi isso que o Pedro disse, é um bom exercício, a gente precisa sempre esses exercícios, né, de pensamento, de postura, de alargamento. Eu acredito que um tema puxa o outro, a gente mostra que justamente a economia está sendo encadeada, e agora, na finalidade, eu preciso ir para a sala de aula, então já estão me buscando aqui. Então, assim, agradecer o William, eu agradecer a todos que estão aí, que a gente não viu, né? Mas eu acredito que a gente vai programar outros, né, Denise? Então, inclusive, esse tema pode voltar numa outra oportunidade, de outras formas, de outro redesenho, a gente vai pensando. Obrigado por tudo, Denise, obrigado a todos, ao Carlos, que está aí, a todos aí, e ao William também. William, por favor. Bom, agradecer aí ao Corecon, né, na pessoa do presidente Pedro Afonso, por esse espaço democrático, esse espaço para a gente poder dialogar, é importantíssimo, né? A gente entende agora e vê melhor a participação e importância cada vez mais do Corecon, São Paulo, e convite, né, para que os estudantes, caso ainda não estejam cadastrados, se cadastrem no Corecon, conversem, participem, vejam os benefícios que nós temos de participar do Corecon e tudo mais, para a gente poder dialogar. Depois a Nise pode falar até melhor do que eu isso aí. E agradecer a participação de todos e todas aqui. E a economia é isso, né? Como o professor Pedro Afonso comentou, o presidente comentou, a gente começa com 1, vai para 3 assuntos. E é bem isso, porque é algo, em bom sentido, viciante, né? Porque a economia é interdisciplinar, é multidisciplinar, né? E a economia é uma ciência social aplicada, né? Uma ciência humana. E a gente parar e pensar, pela minha experiência, falar que o papel do economista é ser crítico e propositivo. E aí a gente consegue desenvolver cada vez mais todo o processo econômico. Obrigado a todos e todas, uma ótima noite a todos. Bom, muito obrigada. Eu queria lembrar, então, que essa live está sendo gravada, depois a gente pode compartilhar, inclusive esse material pode ser trabalhado em sala de aula. A gente vai incentivar aí que outros professores, né, veiculem o vídeo para todo mundo. Então, muito obrigada, Rubens. Tudo bem? Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada, Rubens é coordenador de Campinas. Então, gente, boa noite. Muito obrigada, viu?